Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Um abraço carinhoso a você que está aí assistindo esta mensagem, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Glórias a Deus. E a mensagem que eu trago para você está ali em 1 Tessalonicense, capítulo 5, aleluias, glórias a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante. Uma palavra preparatória, uma palavra de despertamento, uma palavra muito atual. Amém? Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Servo de Deus, profeta de Deus, aleluia, comunicando o reino de Deus. Aleluias. Muito bem. Passamos então a ler a palavra de Deus. Diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de maneira nenhuma, de modo nenhum, escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Aleluia. Assim, pois, não durmamos como os demais. Muito bem, querido. Estamos falando então sobre quê? A vinda do Senhor Jesus, é claro. E quando a gente participa da ceia do Senhor, não é? Uma das coisas que somos alertados é isso, pelo próprio Jesus: fazer isto em memória de mim até que eu venha. Então é uma realidade, né, para o cristão. Ele está aguardando o Senhor Jesus. Aleluias. A cada dia, a cada momento, tá certo? E é claro que nós temos a palavra de Deus para nos dar a revelação e o discernimento dessas coisas. Aleluias. E é preciso crer também na palavra de Deus, porque senão muitas vezes a revelação está em nossa frente, mas nós não cremos. Amém, amados? Mas a palavra é muito clara em algumas coisas. Aleluias. É que nós vimos uma frase importante: paz e segurança. Quando virdes falar de paz e segurança, desperta tu que dorme, porque os dias chegaram. Aleluias. Jesus, de fato, está às portas. E, muito mais do que isso, vai haver acontecimentos antes disso, aí que está. E nós precisamos estar preparados para isso espiritualmente. Quem é que vai resistir esses dias? Aquele que estiver preparado espiritualmente, decidido, fortalecido e com uma vida na presença de Deus. Esse que vai conseguir. Quem não tiver dessa maneira, nesse perfil, não vai conseguir. Fidelidade para com Deus, responsabilidade, luz para este mundo, testemunho, né? Andar na presença de Deus. Então, são sinais que a palavra de Deus nos mostra. E viver uma vida espiritual com intensidade, não com morosidade. Vivenciando essa nova realidade de fato e não brincando, porque a coisa é muito séria. Amém, amados? É muito sério. É claro que Deus nos guarda, é claro que Deus está conosco, mas precisamos também cumprir com a nossa parte. Sempre é assim.
Se cumprirmos com nossa parte, Deus a cumpre também. Mas quem toma iniciativa, quem toma posição, somos nós mesmos. Amém? Quando ouvides falar de paz e segurança. Muito bem. Nós temos um tempo, querido, em que muitas coisas estão acontecendo. Sinais no céu, na terra, no mar, enfim. Aleluia. O próprio clima, a situação climática do mundo que está acontecendo, né? São muitos sinais, aleluia. A frieza dos corações, a falta de amor, a maneira que as pessoas vivem, o distanciamento de Deus cada vez mais. Então a gente vê assim sinais que estão acontecendo que são bíblicos, aleluia, que são bíblicos. Então é dentro de todo um contexto, não é uma coisa aqui, outra lá não, aleluia. É todo dentro de um contexto que nós podemos ver esse movimento no final dos tempos. E essa frase, ela é importante nesses dias, porque nós estamos em pleno cumprimento dessa palavra. Quando ouvirdes, paz e segurança. Aleluias. Então, chegou o tempo. Aleluias. E as coisas vão acontecer muito rapidamente. O que estamos falando? Eu tinha assim, lido muito a Bíblia e buscado a Deus, né, sobre isso. E nessas eleições, amado, né, foi uma grande surpresa nos Estados Unidos, porque tudo indicava que essa mulher iria ganhar, né, que seria talvez um pouco difícil, e diante da situação do seu adversário, 40 não é processo em cima, e as coisas que aconteceram, então se esperava realmente que, de fato, ela alcançasse isso. Mas, por nossa surpresa, o que aconteceu? Mais de 5 milhões de votos de diferença e o Trump ganha as eleições. De tudo ao contrário. Pela lógica, ele não venceria jamais, nem seria candidato. Agora, veja bem a política, o que é a política? Você confia em política ainda? Pois é. Confie em Deus, querido. Se você é cristão, confie em Deus. E isso é suficiente. Amém? Agora veja bem. Aleluia. Nós tínhamos algumas notícias, algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, existe o genro do presidente, que está em Israel. Que tem trabalhado ali em Israel. E feito várias alianças já. Em Israel. E tem conquistado Israel. E essa pessoa é uma pessoa muito estranha. É uma pessoa que tem realmente chamado a atenção em algumas coisas. Aleluia. E foi essa pessoa que levantou esse slogan nos dias de hoje. Paz e segurança. Aleluia. Incrível que essa pessoa, queridos, você não ouve falar muito. Não dá entrevista, não aparece na mídia, mas está trabalhando ali e fazendo um trabalho minucioso, silencioso. E você sabe, eu tenho pregado sempre que Satanás, ele não aparece de rabo, de guampa, vermelho e feio. Satanás, pelo contrário. Tudo isso aí que é chacota. E o diabo dá risada disso. Aleluia? Porque é uma fantasia. Ele trabalha por detrás dela, escondido. Ele não tem interesse de aparecer. Porque quanto menos ele aparecer, mais ele vai trabalhar. Isso chama-se ocultismo. Amém? Você nem nota, mas ele está ali, ó. Pois é. Essa pessoa está lá. Existe um plano já de paz, liberdade e descanso. Aleluia. Essa frase é atual. E se Paulo está dizendo, esteja percebido disso, é porque estamos realmente nos últimos momentos. Tudo está acontecendo. E daqui para frente, tudo é muito rápido. Eu vi uma reportagem no YouTube que na ONU, atrás daquela fileira de bancos, onde sentam ali as autoridades, atrás tem um quadro, foi mostrado isso no YouTube, e nesse quadro, atrás,
imperceptível muitas vezes, mas filmaram bem de perto. Está esse sujeito, a esposa e o filho. A pergunta é, por que está essa foto na ONU? Essa foi a pergunta. Não houve uma resposta. Vai ser para nós isso. Amém, amados? Esse ser, então, teve uma profeta que teve um sonho com essa pessoa, sem conhecer ainda, e saber nada sobre ele. E ela sentiu isso, que havia algo macabro detrás dessa pessoa. Amado, existe todo um esquema ali, de alianças, para que venha acontecer o quê, principalmente? A construção do templo. E aí vai embora. E segundo, a palavra diz, a revelação da palavra, ele vai se sentar onde? Ali. E vai se dizer ser Deus. Amém, amados? Vai se apresentar como Messias, o Salvador. Ele virá com ideias, com soluções, né? E, como eu já preguei numa da minha mensagem, o mundo está aguardando por ele. Porque, em termos governamentais, nós não esperamos uma comissão de pessoas, mas uma pessoa, como salvador das situações do país, da cidade, enfim. Quer dizer, o mundo está preparado para isso. E quando essa pessoa for aclamada como o salvador do mundo, e dado a ele todo o poder e autoridade, eu te pergunto, quem é que não vai gostar disso e exaltar essa pessoa? Né? Numa situação tão difícil que daqui para frente vai se complicar muito. Ele surge como um salvador, trazendo ideias bombásticas, não é? E soluções. Aleluia. Temos dois perfis. Primeiro, ele trabalha em silêncio. Satanás é assim, que é o caso dessa pessoa. Aleluia. E diante da situação que vivemos, não é? As coisas estão acontecendo, segundo a palavra de Deus, é notório que essa frase de Paulo é o cumprimento real da vinda de Jesus. Aleluia. E Paulo é Paulo, não é qualquer pessoa, não. Se ele falou isso, é porque ele sabe o que está dizendo. Amém, amados? Então, nós temos essa situação. Agora, veja bem, Templeton, ele é eleito. E qual é a frase que está na sua boca? Duas frases. Pela prosperidade americana e pela paz, aleluias, paz e liberdade, paz e segurança das nações. Então, ele é aquele que está na frente disso, preparando o lugar, aleluias, para o surgimento, então, daquele que virá. Profeticamente, eu sinto o que, amado? Que nas próximas eleições, nós teremos esse forte candidato, que é o genro dele, que está lá em Israel, que também é um judeu. E a profecia declara que o anticristo será um judeu. Ele é um judeu. Aleluia! Ele é um judeu. Então, temos aí num perfil todo muito claro pela palavra de Deus. Oh, meu Deus! Todos os sinais têm acontecido. Eu queria passar para você essa mensagem, para você despertar, até porque, diz a Bíblia, o próprio Jesus diz que nós deveríamos estar percebidos. Para quê? Para o cumprimento desses sinais. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas o tempo, ele diz que saberíamos. Então a palavra está se cumprindo, as coisas estão se revelando, e o que vai acontecer então, pastor Mais? Vai ser, claro, né? Esse homem tornando-se tão forte candidato, presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ali ele vai ter, não é, nas suas mãos todo o poder bélico. É a maior nação, está sendo preparada para isso. Com maior poder bélico, aleluia, é incomparável. Todos temem os Estados Unidos e ele sendo eleito ali, ele vai ficar o quê? Na liderança, na presidência, e aí começa o final da história. Aleluia. Gente, tudo isso são probabilidades grandes da palavra de Deus na revelação do dia em que nós vivemos. São muitas coisas. O clima, os seres humanos, não é? A iniquidade cada vez mais pior, o homossexualismo,
o lesbianismo, né? O levantar da mulher, não é? Destruindo a autoridade, destruindo, não é? O próprio sacerdote da sua casa. Isso é uma obra satânica desses dias. Aleluia, a mulher mudando o seu lugar, competindo com o homem, e competir com o homem que é a autoridade, que é sacerdócio, é competir com Deus. Então são tantas coisas que está se perdendo o tato. Aleluia. Nós estamos fugindo da realidade da palavra, da revelação da palavra, e indo atrás de lorotas, de fábulas, de fantasias. Então vimos que há uma guerra também espiritual, poderosa, muito forte. A igreja precisa estar preparada, e esse é o grande problema. Eu falava com alguém ontem, que dizia, pois é, a gente se ouviu tanto nisso, que de repente, pois é, esse é o plano também. Aleluia. E a gente fica assim, pô, mas será também? Aí vem as dúvidas. Mas querido, nós cremos na palavra. Só com essa frase, descanso e segurança, eu vou ler mais uma vez. Desculpe. O que está em Filipenses, aliás, em Tessalonicenses 5, olha bem. Olha, veja, não tem como a gente errar nisso. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Vós, pois mesmo, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Isso é uma realidade. Agora aqui está. Mas quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aleluia. Então, veja, o próprio presidente lança agora, não é, dando seguimento ao que foi liberado já pelo seu genro, aleluia, no Oriente Médio, mas agora para o mundo todo. E o tempo vem então como aquele que vai terminar com as guerras. Então nós vimos tudo isso, querido, acontecendo na frente dos nossos olhos. Jesus, ele está voltando. E nós precisamos realmente estar preparados. Aleluia! Preparação, é claro que ela é sempre, mas isso mexe conosco também. Então veja, agora está tudo no seu lugar. Aleluia! Só que vai chegar um momento, e esse momento é curto, que vai haver uma paz serena em todo o mundo. E muitos dirão, agora sim, paz e segurança. Mas que paz e segurança é essa? Nada a ver com a paz e segurança que vem de Deus. No mundo que está aí, de iniquidade, de pecado, não é? De oposição frontal a Deus, a sua palavra. Que paz é essa? Aleluias! Então virá o fim. Repentina destruição. Aleluias! Se você ler lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 ali, 9 ao 10, 11, você vai ver isso. Repentina destruição. Com a vinda de Cristo, aleluia. Por isso, e com o sopro da sua vinda, ele eliminará o anticristo, o diabo e seus demônios. Amém, queridos? Então está essa palavra para você. Você possa ouvi-la, que você possa consultar a palavra de Deus. Lembrando mais uma vez, Mateus 24. Mas essa frase de Paulo, paz e segurança, quando ouvides falar, aí está o termômetro. Amém? Mas, no contexto geral, ela está realmente centralizada e trazendo uma revelação a nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Prepare-te.